com relação aos fenômenos, realmente existem muitos fenômenos atrelados aí ao movimento espírita. Parece que a resposta mais fácil, né, seria essa, dizer assim, se o cara está dizendo que ele comunica com mortos, ao mesmo tempo ele realiza uma cura, então, se a cura é verdadeira, então a comunicação com mortos também é verdadeira, mas uma coisa não é porque uma coisa é um fato, necessariamente a outra terá que ser um fato. A interpretação do fenômeno pela pessoa também pode estar equivocada. Às vezes ela está produzindo aquele fenômeno e aquilo tem uma outra explicação, mas ela encontrou a explicação que para ela é a mais plausível. Então eu vejo que, por exemplo, Chico Xavier, José Arigó e outros fenômenos, o fenômeno em si pode ter uma base real, pode ser um fato, mas a explicação não. Uma coisa não garante que a outra seja verdadeira. Até porque, por exemplo, Jesus. Vou dar um exemplo de Jesus. Jesus sabia o que as outras pessoas estavam pensando. E Jesus não comunicava com mortos, a explicação é outra, não é? Jesus conhecia o futuro, ele podia prever o futuro, então, e sabendo das coisas que iam acontecer. Isso não tem a ver com mediunidade, Jesus não era um médium, ele não se comunicava com mortos, tem outra explicação. Adão e Eva, nós sabemos que eles tinham a capacidade de se comunicar mentalmente entre si e seus filhos de primeira geração. Então eles podiam, por exemplo, Adão podia se comunicar telepaticamente com Eva a uma distância de até 80 quilômetros. E como é que é isso? Era mediunidade? Não, tem outra explicação. Então entenda que o fenômeno existe e ele deve sim ser estudado, mas a explicação que é dada pelo Espiritismo é a explicação mais fácil, virou por assim dizer, de conhecimento geral. Então, como a pessoa... Eu assisti alguns documentários sobre José Arigó. O Zé Arigó fala que ele era católico e ele começou a passar por esses fenômenos e tal, e ele não sabia o que era, não sabia explicar. E alguém, em algum momento, chegou nele e falou assim, não, a explicação é essa, essa, essa. E ele tomou como verdadeiro, ele aceitou aquilo como sendo a explicação correta. Mas, de fato, ele não sabe o que acontecia. Então, alguns fenômenos realmente são reais, precisam ser estudados, averiguados, só que nós temos também que buscar explicações alternativas, já que o livro de Urântia fala assim, olha, a comunicação com morte não existe. Não é possível, não acontece. Então eu preciso aceitar, ou eu acredito no que o livro de Urântia está dizendo, ou eu rejeito o livro de Urântia e vou para o Espiritismo. Não dá para caminhar nesses dois caminhos, são caminhos opostos. Mesma coisa, falando de comunicação com os mortos, a reencarnação. Então existem muitos fenômenos, por exemplo, uma criança com 2 anos de idade já sabe tocar piano. Alguma coisa dentro do cérebro dela já determinou que ela tem toda a prática e aprende, assim, pegou o piano, já desenvolveu e já começa a tocar. Agora, imagina uma pessoa que estudou 20, 30 anos para tocar piano. O cérebro dela, como está o cérebro dela depois desses 30 anos de experiência? Ora, esse cérebro está condicionado a ouvir as notas, a interpretar as notas, a tocar as notas. Tem uns que dizem, né? Tem um garoto que aos 9 anos foi considerado o prodígio da música porque ele ouvia toda a orquestra dentro da sua mente. E ele conseguia separar, por exemplo, todos os instrumentos dentro da sua mente, e aí ele imaginava e passava isso para o papel, e escreveu várias sinfonias aos 9 anos de idade. Então vamos imaginar uma pessoa que tem 30 anos de experiência na música, ele adquiriu uma condição que permite ele fazer essas coisas. Mas e se uma criança nascer com essa condição e ela não precisar dos 30 anos de experiência
e ela nascer com o cérebro já adequado para isso. Isso é impossível? Não, porque a gente vive num universo de diversidade. Nós temos todos os tipos de mentes e todos os tipos de cérebros funcionando aqui. Não existe um único cérebro igual e uma única pessoa igual. Então, como existe diversidade, existe essa possibilidade. Vai ter pessoas que vai ser mestre na matemática, outro vai ser péssimo em matemática. Por quê? Porque o cérebro desenvolveu características que permite que a pessoa, sei lá, mesmo sem estudar, ela saiba tudo sobre fazer conta e calcula dentro da cabeça sem precisar de calculadora. Isso é um fenômeno espírita? Não, mas é a explicação que se dá. Aí fala assim, não, é porque ele é a reencarnação de um matemático famoso do passado, ou um grande matemático do passado. Aí a criança que sabe tocar piano diz, porque ele é a reencarnação de um músico do passado. Gente, a gente não... O problema é que a gente está buscando as respostas em uma coisa que o livro de Urântia diz que claramente é falso. Não há comunicação com mortos e não há reencarnação. Então, se a gente tira essas duas equações, vamos encontrar explicação em outros lugares? A mente é fantástica, a mente é capaz de coisas incríveis. Tem pessoas que nascem com cérebros super desenvolvidos. Vejam o Einstein, por exemplo, né? Sem nem fazer faculdade, ele já era um grande físico, porque ele nasceu com aquela condição. Não é porque ele é a reencarnação de um físico no passado, porque esse físico no passado, mesmo, vamos imaginar que ele fosse, esse físico do passado não sabia o que ele sabia. O Einstein inovou, ele traz conhecimentos novos. Então não dá para dizer assim, ele trouxe um conhecimento do passado, porque no passado ninguém tinha esse conhecimento. Então a gente precisa tirar essas duas equações, essas duas variáveis da equação, que é a reencarnação e a comunicação com morte. E vamos buscar as explicações no livro de Urântia. O livro de Urântia nos dá mecanismos para entender esses fenômenos. A mente é fantástica, veja que a mente de Adão e Eva tinha a capacidade da telepatia. Imagina que hoje nascesse uma pessoa com um cérebro e uma mente semelhante à do casal adâmico. Ele poderia então começar involuntariamente, não conscientemente, mas involuntariamente, a ouvir pensamento de outras pessoas. Aí a pessoa fala, estou ouvindo vozes. Então o fenômeno mental talvez seja a grande chave que vai abrir essas respostas. E sem ter que abrirmos mão ou ter que trazer para a equação a questão da comunicação com morte. Por que a comunicação com morte não é possível? Primeiro, as pessoas que morrem aqui, quando elas morrem, estão aguardando a ressurreição, primeiro, o corpo morreu, o cérebro está morto. A mente morreu, porque a mente é o software que roda naquele hardware. Então, sem o hardware, é como eu quebrei meu computador e fico querendo que o Windows funcione. Não dá, não vou mais mandar e-mail, não vou mais receber e-mail, não vou mais entrar na internet. Não, o hardware quebrou, pifou, está morto. Ou desconectou da energia. Então, não dá para fazer. Não adianta querer usar o software se o hardware está desligado. Então, morreu o cérebro, morre a mente. Então, não temos mais cérebro e mente. Beleza. O que nós temos? Sobrou, então, o ajustador, que é o espírito. O ajustador volta para o Pai, volta para o paraíso. Então, não é ele também. Aí nós temos a alma. A alma é o quê? A alma é um embrião cósmico, é um embriãozinho, aquilo que será a nossa realidade depois da ressurreição. Mas, por enquanto, é só um embrião. O anjo da guarda pega esse embrião e leva. Eu comparo esse embrião, usando a teoria do computador lá, que eu falei, o hardware e o software, eu comparo esse embrião como se fosse todos aqueles arquivos de valor que você construiu na sua vida. Aquele texto que você escreveu, salvou em Word, aquela planilha que você gerou e salvou em Excel, sabe, aquela apresentação de slides que você salvou no PowerPoint, aquele e-mail que você enviou ou recebeu, aquilo que tem de valor e que você não, isso aqui eu não posso perder, eu tenho que salvar. Então você salva no HD, não é? O computador quebra, você pega esse HD, coloca em outro computador, está lá os seus arquivos. Então a alma é isso, a alma é um backup, é um conjunto de informações que serão preservados, são preservados para a vida futura. Mas a alma, não tem como comunicar com a alma. A alma não tem mente, ela não tem como você conversar com a alma. É como você tentar se comunicar com um embrião em formação no ventre da mãe.
Ou então você tem todos os arquivos no HD, como eu dei o exemplo, e você tentar só com esse HD, você tentar enviar os e-mails ou abrir o arquivo, não tem como, é só com um arquivo. Você pode ter um pendrive com um monte de informação, se você não tiver uma máquina que tenha o hardware e o software adequado, você não vai interagir com esses arquivos. Assim a alma. Para que a gente possa, ela volte a interagir e forneça as informações que estão guardadas nela, você vai ter que instalar essa alma num novo corpo, dotado de cérebro, dotado de mente. Você reintegra a alma, agora sim, essa mente vai começar a acessar os arquivos que estavam preservados ali no HD, né, que é a alma. E a outra coisa é a personalidade. Personalidade também não dá para você comunicar. Personalidade não é um ser, não é uma entidade, uma realidade que eu possa interagir. A personalidade é como se fosse um código de barras, como se fosse o nosso DNA. Por exemplo, nós temos um corpo físico e esse corpo físico possui um DNA, que é um código que identifica esse corpo. Se eu quero identificar um corpo morto, eu vou lá, tiro o DNA, faço uma identificação, falo assim, não, realmente é aquela pessoa. Se eu quero identificar se uma pessoa é filho de alguém ou filha de alguém, eu vou fazer uma análise do DNA dessa pessoa, comparo com o dos pais e identifico. Existe sim grau de parentesco. Então o DNA é um código. A personalidade é isso, é um DNA cósmico, é aquilo que nos identifica perante o universo. Mas não dá para interagir com o DNA. Por exemplo, se o corpo está morto, a mente morreu, você pode colher o DNA ali. Você tem informações que identificam aquele corpo, mas você não tem como interagir com essa pessoa. Não dá para comunicar com o DNA de um corpo morto, porque é só um código. Então não dá para fazer interação com a personalidade. Então, morreu o corpo, morreu a mente, o agitador vai para o pai, a alma é levada pelo anjo guardião, a personalidade é só o código que me identifica. Com o que a gente comunica? Você que vai comunicar com o morto, está comunicando com quem? Vamos imaginar que esse corpo está morto aqui na Terra, morreu aqui. Eu estou comunicando com quem? Não há nada para comunicar. É por isso que o livro Durante fala é impossível, porque é uma questão de lógica, de impossibilidade factual mesmo. Não dá para conversar com uma pedra. Não é porque, nossa, é proibido falar com as pedras. Não, é porque uma pedra não se comunica. Então a pessoa morta não se comunica porque não há nada, nenhum mecanismo de comunicação presente naquilo, é uma coisa inerte. O máximo que eu tenho é informações acerca das experiências que as pessoas teve enquanto estava viva. Depois de morta não há comunicação. Muito bem. E depois da ressurreição? Aí alguém fala assim, mas você tem que pensar depois da ressurreição. Só que o Espiritismo não resolve essa questão nem mesmo das pessoas que estão mortas aqui. Eles acham que a pessoa morreu agora, a pessoa morreu, está fazendo o velório da pessoa e já tem gente se comunicando com o espírito dessa pessoa. Impossível, porque é factualmente impossível. Porque não há nada ali que se possa comunicar. Se o anjo tiver que ter partido, ele já pegou a alma e já partiu. Se for para ressuscitar o terceiro dia, o anjo já pegou e já partiu. Se aquela pessoa está num grupo de 1000 pessoas, o anjo guarda a alma dele no bolso, espera o desenrolar da vida dessas outras 999, para quando tudo estiver certinho, o anjo partir com as 1000 almas. Se o anjo cuida de 10 pessoas, o anjo vai guardar a alma dessas 10 pessoas. Quando todas as 10 morrerem, ele pega e vaza. Se o anjo está guardando uma pessoa que está no terceiro círculo psíquico, ele tem um anjo guardião pessoal só para ele. O que o anjo faz? Morreu? Já pega essa alma e já parte para Jerusalém para ressuscitar lá. Então não há comunicação imediatamente após a morte. Mas vamos imaginar então, mas e depois da ressurreição? Bom, depois da ressurreição essa pessoa não está mais aqui, ela está em Jerusalém. Aí ela vai ter um novo corpo, uma nova mente, a alma é reintegrada, o ajustador retorna, a personalidade se manifesta. Muito bem, agora eu tenho uma realidade comunicável, né? Agora sim, eu tenho um corpo, mente, espírito, alma, personalidade. O eu foi reconstruído. Eu posso comunicar com essa pessoa? Se eu estiver lá nos mundos das nações, claro, é uma pessoa viva, normal. Deu continuidade depois da ressurreição, continua a existência. Agora, essa pessoa de lá vai comunicar com aqui? Não, não vai. Primeiro que nós estamos há dos anos-luz de Jerusalém, né? Pelos meus cálculos, em torno de 120 a 130 anos-luz daqui. Então, qualquer comunicação que pudesse existir levaria 120 anos se viesse na velocidade da luz. Então eu mando a mensagem para uma pessoa morta. Vamos imaginar que isso fosse possível.
A mensagem leva 120 anos para chegar na velocidade da luz. Quando essa mensagem voltar, já se passaram 240 anos, considerando que eu transmiti essa informação à velocidade da luz. Só que o Espiritismo, eles não têm esse tipo de preocupação. A preocupação é assim, é instantânea, como se não existisse distância. Isso é impossíll. O livro de Durante deixa bem claro, as distâncias são presentes até mesmo para as criaturas celestiais. Por exemplo, um serafim, um anjo transportador, ele viaja 3 vezes a velocidade da luz. Entendeu? Então, se um serafim saiu com a alma da pessoa aqui hoje e foi, por exemplo, para Jerusalém, vamos calcular 120 anos. Ele vai levar 40 anos para chegar lá, da nossa perspectiva temporal. Então, ele vai, 3 vezes a velocidade da luz, ele vai levar 40 anos para chegar. Na perspectiva dele, é diferente. Por quê? Porque de acordo com um ser anda acima da velocidade da luz, o tempo contrai. Então, para ele, vai ser nada menos do que 3 dias. É o tempo que a pessoa chega lá para ser ressuscitada. Mas da perspectiva de quem ficou, levou 40 anos para chegar em Jerusalém. Se ele for lá, deixar essa alma ressuscitada e voltar, já se passaram 80 anos. E ele falou assim, como é que foi? Foi ressuscitado? Rapaz, acabou de ser ressuscitado. Maravilha. Tem 80 anos que eu saí daqui, fui lá, voltei. Depois de 80 anos a gente vai ter notícia de alguém que foi levado para lá. Então, é fisicamente impossível, mais uma vez, é questão de factualmente impossível se comunicar com mortos. Mesmo aqueles que morreram aqui, ainda estão aqui, vamos dizer assim, suas almas estão aqui aguardando o transporte, não dá para comunicar. Aqueles que já foram ressuscitados lá, não dá para comunicar por questão de distância. Entendeu? Então, toda essa questão espírita carece de lógica. Eles alegam ser uma religião científica. O espiritismo é uma religião científica, ele se pauta pela ciência. Lê do engano. Muitas coisas são simplesmente aceitas sem considerar a ciência, sem considerar os fatos, a factualidade da coisa. Então, reencarnação não acontece. O livro de Durante diz que isso não é permitido. É uma questão de lógica também, porque uma pessoa que morre e aí renasce, aí aprende tudo de novo, morre e renasce, aprende tudo de novo, morre e renasce. Isso não produz nada. É um ciclo infindável de vidas que não produz crescimento. É como se você repetisse a primeira série por 20 vezes e depois você quisesse entrar na faculdade. Não, você tem que fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Precisa evoluir para você entrar na faculdade. Então ninguém vai repetir a mesma vida inúmeras vezes e estará pronto para ir para o paraíso. Entendeu? Então, essa questão do zero igual, voltando, né? O fenômeno existe, precisa ser estudado. Eu não nego que as coisas realmente acontecem. Como é que ele conseguia fazer certas coisas? Não sei dizer. Não é só ele. Chico Xavier também tinha alguns poderes sobrenaturais que a gente não sabe explicar. Agora, nós precisamos descartar reencarnação, comunicação com mortos e buscar outras alternativas. Para mim, a resposta está na capacidade da mente humana. Tem pessoas que têm uma mente superior, têm um cérebro maior e a mente funciona melhor. Com isso, as pessoas conseguem produzir certos fenômenos que a gente ainda não tem explicação.